eu quero te convidar a estar totalmente focado na revelação de Deus, que é a sua palavra. E eu quero pedir para que nesse próximo tempo, você peça para que o Espírito fale diretamente com você. Nessa noite, eu quero trazer uma mensagem cujo tema é qualificados pela onipotência. Qualificados pela onipotência. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia e estar comigo totalmente focado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, do verso 26 ao 29. E essa é a palavra que Deus plantou no meu coração para entregar para a igreja. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 até o 29. E você vai estar acompanhando comigo ou na projeção. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie da presença de Deus. Ontem, a Igreja Cristã Criativa teve o privilégio de poder batizar pela terceira vez nesse ano nas águas de Deus. E cada pessoa que chegava para a nossa mão ali, eu estava fisicamente ali presente, mas a minha mente, os meus olhos olhavam para o rosto de cada um daqueles batizandos, e eu ficava tentando imaginar quantas coisas aconteceram para que aquele momento chegasse na vida daqueles batizandos. Quantas histórias, quantas situações, uma vida passada, uma vida pregressa, quantas lutas, quantas tentações, quantos pecados, quantos delitos contra o nome de Deus, até que um dia Deus chama, escolhe, separa, elege, toca no coração deles, ilumina sua mente espiritual, planta um novo coração, e cada emoção revela quão grande é o nome do nosso Deus. Só que agora eles estão no início de uma jornada. E no início dessa jornada, quem sabe, duas tentações podem vir no coração deles, como podem vir no coração dos cristãos que estão aqui. Que é a tentação do medo e a tentação da dúvida. Quem sabe agora, no início da jornada cristã, você se acha uma pessoa incapaz, você se acha uma pessoa com pouca cultura, e de repente você, mesmo no início da jornada, se vê como muito pequeno para aquilo que Deus tem para a sua vida. E é por isso que eu quero mostrar dentro da palavra, que para você servir a Deus, que para você implantar o reino dos céus, para que você possa viver o céu na terra, você não precisa de um diploma de PhD, você não precisa de nada disso. Nós não precisamos das nossas competências, nós precisamos das habilidades de Deus em nós. Eu olho para a vida de alguns homens no Antigo Testamento
e no Novo Testamento, e eu vejo como é poderoso esse Deus que nos qualifica. E agora sim eu quero navegar contigo na palavra e te trazer uma revelação da parte de Deus. Vamos para o Antigo Testamento. Eu quero te trazer aqui uma afirmativa de Deus dentro dos Salmos, porque é Deus que vai trazer para você um tempo de ousadia, um tempo de intrepidez. O Brasil acaba de escolher um novo presidente da República, e esse homem terá 4 anos, uma nação nas suas mãos, e isso sem dúvida alguma vai se refletir em nós, e nós também temos uma nação em nossas mãos para fazer diferença e poder aqui juntos, numa única visão, numa única missão, num único propósito, de instaurar o reino de Deus o mais rápido possível até que ele venha. E o salmista, no Salmo de número 108, verso 13, traz uma revelação profunda aos nossos corações nessa noite. Salmo de número 108, verso 13, diz assim, na minha versão: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. E esse texto, essa frase, bateu como uma bomba dentro do meu coração positivamente, a ponto de pensar o seguinte: como eu, sendo uma pessoa limitada, fraca, sendo uma pessoa finita, como é que Deus pode operar isso na minha vida? Como é que Deus pode usar alguém como nós, cheios de contrariedades, cheio de situações contraditórias? Talvez você tenha duvidado de si mesmo no momento mais importante da sua vida, porque quem sabe você está entendendo que a sua qualificação, ela vem da força do seu braço. Mas eu quero afirmar dentro da palavra de Deus, que quem vai qualificar a sua vida é um dos atributos de Deus, que é a onipotência de Deus. Nós por nós somos vasos de barro. Agora, quando o poder do Espírito está dentro de nós, nós somos imbatíveis e imparáveis para a glória de Deus. Nós somos chamados pela qualificação da onipotência de Deus em nós, e foi isso que Davi compreendeu. Davi era o menor de todos os irmãos daquela família de Jessé. Davi nem combatente era. Davi nem tinha sido ungido rei. Davi estava cuidando do gado, do pasto, das ovelhas. Ele estava por detrás das malhadas. E de repente, naquela situação contra o gigante filisteu, Davi chega e Deus unge aquele menino, aquele jovem, e o qualifica para fazer o que ninguém tinha feito até o presente momento, que era derrubar o gigante. Humanamente falando, certamente ele perderia. Humanamente falando, ele deveria bater em retirada. Humanamente falando, ele deveria, até quem sabe, se urinar nas calças. Eu fico imaginando o tamanho de um homem por volta de 3 metros, 3,5 metros de altura. Eu fico tentando imaginar o tamanho da mão de um gigante. Eu fico tentando imaginar o tamanho da coxa, da perna, do tamanho do poder de um soco, de um chute de um gigante. Mas Davi compreendeu uma coisa: que ele estava indo perante o gigante, não era por quem ele era, não era pelos atributos de Davi, não era por nada que ele tinha para oferecer, mas ele diz: tu vem contra mim com espada, escudo e lança, e eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Se você quiser vencer as suas lutas, tente colocar isso definitivamente no seu coração, que você é um vaso de barro, mas que existe uma riqueza,
um poder, um tesouro guardado dentro de você, que vai te qualificar dentro do poder e da onipotência do Deus Todo-Poderoso. Aí essa frase vai fazer todo sentido para você. Qual frase? Em Deus faremos proezas. O que é fazer proeza em nome de Deus, igreja, hoje? O que é fazer proeza em nome de Deus aqui em Bom Jesus do Norte? O que é fazer proeza em nome de Deus dentro da tua casa? O que é fazer proeza nessa geração onde os valores estão invertidos? Onde nós estamos vendo que filho está governando o pai e pai está sendo governado por filho. Nós estamos vendo a desmoralização da família. Nós estamos vendo um ataque feroz contra a igreja de Jesus. Nós estamos vendo crianças, muitas vezes, sem o crescimento e o fortalecimento dos valores da fé cristã. Então, meu querido, pai, siga o meu conselho agora. Quer ter um filho e uma filha na presença de Deus? Peça a qualificação da onipotência para que a tua família esteja no altar de Deus, porque se for por você, se for por aquilo que você acha e não por aquilo que Deus quer, muito provavelmente você vai ter inúmeros e inúmeros problemas. Porém, se você pedir a Deus: Senhor, me qualifica, Senhor, me capacita, Senhor, me unge, Senhor, segura na minha mão, Senhor, me mostra o caminho, então certamente tu e a tua família vencerão para a glória do Deus vivo. Creia, diga: Senhor, eu quero, eu preciso, eu necessito ser qualificado pela onipotência de Deus. Porque se a gente fizer assim, em Deus, nós faremos proezas. Eu vou fazer um comparativo com os desenhos animados. Para quem é mais antigo aqui, quem é um pouco de mais idade, eu não sei se tu te lembra, existia um personagem no passado que ele se chamava Popeye. E o Popeye, ele era um marinheiro que ele só vivia apanhando de um homem chamado Brutus. E ele só vivia sendo escorraçado, humilhado, tripudiado, humilhado. O Brutus queria, porque queria tomar a namorada do Popeye, que era a Olívia Palito. Você se lembra da Olívia Palito? E ele fazia de tudo, ele tentava escarnecer dele, pisar nele, debochar dele, criava armadilhas e ciladas, até que chegava um ponto que ele não suportava mais, e de repente, não mais que de repente, ele abria uma lata. Ele abria uma lata de quê? Vocês viam, hein? Tem gente bem... Ele abria uma lata de espinafre, e de repente ele apertava, e naquele momento o espinafre vinha para ele, e ele ficava altamente potencializado, ele ficava energizado, ele ficava muito mais forte, e ele era capaz de brincar com toda a fortaleza do gigante Brutus. A mesma coisa somos nós. Hoje e para sempre, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja, e paralelamente falando, figuradamente falando, o Espírito Santo de Deus é uma dinamite dentro de nós, para calcar aos pés todos aqueles que se oporão à obra do Senhor e à sua glória. O teu espinafre se chama Espírito Santo de Deus. Nós somos qualificados pela onipotência de Deus. Nós somos qualificados pela onipotência de Deus, porque em Deus e para Deus faremos proezas. A sua mão, pela sua mão, ela não é nada, mas a sua mão, pelo poder da fé e em nome de Jesus, faz milagres para a glória de Deus. Você por você, muito provavelmente realizará, quem sabe, coisas limitadas, mas em Deus, a sua vida pode alcançar milhares de milhares, porque em Deus, qualificados pela onipotência, nós faremos proezas. A uns Deus dará dons de revelação, de profecia, de línguas, de interpretação, de sonhos, de visão.
porque é o Espírito Santo de Deus quem qualifica você. Ontem eu tive o privilégio de ver um filme lá em casa com a minha filha. E o nome do filme é estrelado pela Demi Moore. E ela é uma oficial da Marinha que foi a primeira a ser convidada para fazer um treinamento da tropa de elite do SEAL, dos Marines. E essa mulher, ela passou o pão que o treinador dela amassou. Mas ela colocou algo no seu coração. Ela disse: eu não quero privilégios. Eu não quero um treinamento separado. Eu não quero ser tratada como mais uma. Eu não quero ser tratada como a fraca. Eu quero o mesmo tipo de tratamento. A mesma coisa em relação à obra de Deus. Nós temos uma missão a cumprir. Nós temos um chamado para virar. Nós temos algo para fazer. Agora, não se garanta na sua força. Não se garanta na sua energia. Não se garanta porque tu não tem poder nenhum sem Deus. O Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus vai dizer que Ele é a videira. E que nós somos os ramos. E que todo ramo que não tiver conectado nele, ele por si só vai morrer. Você por você será sozinho como um galho seco, que vai durar muito pouco tempo e não vai resistir. Você vai começar a murchar. Você vai perder a sua energia. Você não vai ter como dar flores, nem frutos, porque você não está conectado à raiz. Você não está plugado na essência. Não está fluindo dentro de você a seiva da vida, a seiva da autoridade e do poder. É por isso que muito crente desiste. Por quê? Ou ele apagou o espírito que nele estava, ou de verdade ele nunca esteve conectado na videira. Você só terá poder, você só será qualificado para em Deus fazer proeza, se você estiver ligado na fonte. Não tem como. Você quer ver? Chega na sua casa e tenta acessar a internet sem o Wi-Fi, que eu quero ver. Tenta acessar a internet sem o Wi-Fi, sem uma rede móvel. Você não vai conseguir. Por melhor intenção que você tenha, você está desconectado. Você está desplugado, você não tem acesso a nada. A mesma coisa somos nós. Como você vai querer ter acesso ao Santo dos Santos, se você não entende que todo poder, que toda proeza, que toda habilidade, toda dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes? É de lá. Você hoje está conectado na fonte? Você está plugado na videira? Você está recebendo a unção que vem do trono? Você de fato está diante da arca do Senhor, que é Jesus? Ou será que hoje você está se gabando em você? Será que hoje você está confiando em você? Não, não perca mais seu tempo. Eu digo para você, não perca mais um minuto da sua vida. Não perca mais um segundo da sua história. Agora entenda, o local, a fonte, a nascente, o princípio de tudo, para que você faça proeza e você mude a vida das pessoas, a começar pela sua, é no momento que você compreende que em Deus, faremos proezas. Quem escreveu esse salmo? Davi. Ele era o cara mais habilitado para saber que isso era real, que em Deus, não em Davi. Ele não disse em mim e por mim eu farei proezas. Não, ele disse em Deus. É naquela fonte, é naquele lugar onde tudo fará sentido. Porque eu por mim, Davi, o pequenino, seria esmagado, triturado, pisado pelo gigante. E ele não para, ele tinha um objetivo. Salmo 109, 27. O Salmo 109. O versículo é o 27. E ele diz para que ele está fazendo isso. Ele diz assim: para que saibam vir isso das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Alguns anos atrás, uma menina nessa cidade veio me procurar.
Ela já estava com um lenço na cabeça. E ela disse: pastor, eu estou com um mioma, eu estou com um nódulo, eu estou com um câncer na garganta, estou com um câncer na garganta. O olho dela já estava fundo. E ela disse: pastor, disseram que era para eu vir aqui te procurar. E eu preciso que o senhor vá na minha casa e ore por mim. E eu disse: você crê no Deus da Bíblia? Ela disse: pastor, eu creio. Então me espera tal dia e tal hora que eu vou lá na sua casa. Ao chegar lá, e pela fé, aquela menina estava deitada, ela já estava debilitada. Você sentia algo muito ruim próximo a ela. E pela fé, e qualificado pela onipotência, não pela minha mão, não por mim, porque pessoalmente, humanamente falando, eu não tenho nada para dar a ninguém. Eu sou um pecador regenerado, pura e simplesmente pela graça misericordiosa de Deus. Mas você é um instrumento para curar câncer para a glória de Deus. Você é um instrumento de restauração de Deus. Para quê, pastor? Para que saibam vir isso das tuas mãos. E eu coloquei a mão na garganta daquela moça. E ela depois apresentou o laudo: pastor, eu estou curada em nome de Jesus. Para quê, pastor? É para o pastor Cleide se exibir? Não perca seu tempo com isso, cuidado com seu ego. Não perca tempo querendo se exibir. Não perca seu tempo querendo ficar debaixo de holofote. Tudo precisa ser para que saibam vir isso das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Aquela menina precisava entender que em mim eu não tinha nada para dar, mas em Deus nós faremos proezas para a glória do Senhor. Para que todos saibam que existe nessa igreja, dentro dessa revelação que é a palavra de Deus, alguém que é todo poderoso e que decidiu por livre e espontânea vontade descer do céu, se encarnar, depois morrer e depois ressuscitar e voltar aos céus e depois vir no Pentecoste e descer como vento impetuoso e descer como línguas de fogo sobre a cabeça do seu povo e dizer: agora vocês estão selados pelo fogo. Em Deus você é capaz de fazer proezas. Em Deus você é capaz de ser uma espada afiada nas mãos do Espírito Santo. Agora, querido, preste atenção. Pense agora numa sala de ferramentas. Imagine na sua frente agora um serrote pendurado. O cabo desse serrote é vermelho. Ele está lá parado. Se o dono do serrote não for lá e não pegá-lo para que ele seja utilizado, ele serve para quê? Para nada. Um instrumento sem o dono pegando, ele é um instrumento inútil. Agora, no momento em que o dono pega o serrote, faz o seu trabalho de carpinteiro e ele começa a exercer a fricção necessária para que ele serre, meu querido, ninguém pode parar o que o serrote nasceu para ser. Então nada pode parar. Por quê? Porque você é uma ferramenta nas mãos de Deus. Você não foi criado, você não foi gerado, você não foi qualificado para ficar preso. Você não foi gerado no espírito para que você fique paralisado. Não importa se você é um torniquete, se você é uma chave de fenda, se você é uma serra elétrica, eu não sei. Agora todos nós, eu acredito que Deus é um Deus operacional. Ele chamou a sua igreja e a qualificou pelo poder da onipotência para que nós façamos alguma coisa. Ele nos chamou, irmãos, para tomar uma atitude em relação aos fracos, aos pobres, às viúvas, aos órfãos, à irmandade. A gente está aqui para fortalecer um ao outro. Nós não somos uma catedral de santos. Nós não somos pessoas perfeitas.
Nós não somos pessoas 100% capazes. Porém, por causa de um item, Ele nos tornou capacitados, que é pelo sangue derramado na cruz. O sangue é a chave que te qualifica a poder em Deus fazer proezas no nome dEle. Deus quer usar você para curar leprosos, expelir demônios, edificar os que estão mortos, pregar pessoas em cativeiro. Ele está te qualificando. Dizer, Senhor, me qualifica, me capacita. Eu fui chamado para viver fora da caixa da instituição. Não há limites para o poder de Deus agir. E é isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer fazer. A igreja, ela é uma igreja instrumental. E o poder vem do céu, para que juntos façamos proeza. Existe um homem que ainda está vivo, um evangelista, que eu admiro muito. O nome dele é Reinhard Bonk. Esse homem, ele é filho de missionário, ele é missionário, e ele viveu praticamente a vida dele inteira na África. E através da vida desse homem, pelo poder do nome de Jesus, sinais extraordinários aconteceram pela missão que esse homem tem. Esse homem, ele fez um trabalho tão revolucionário na África, que numa das cidades que esse homem pregou, numa noite, numa cidade chamada Abeokuta, no sul da África, em uma noite, na hora da entrega e do apelo para as vidas se renderem para Jesus, 3,5 milhões de pessoas levantaram as suas mãos, através de um homem. Um outro homem, santo homem de Deus, que partiu agora, Billy Graham, um homem que foi poderosíssimo nas mãos de Deus. Esse homem foi qualificado pela onipotência de Deus. Um homem levou milhares aos céus, saqueando o inferno. E você acha que você foi chamado apenas para vir aqui e ficar aqui 1h30, 2 horas, assistir a um culto, como se fosse um espectador de um programa que não é? Você não foi chamado aqui para ser espectador de nada. Você foi chamado aqui como um adorador. Você foi chamado aqui como um glorificador do nome daquele que é todo poder. E ao sair desse lugar, capacitado, qualificado, energizado pelo poder do Espírito Santo, fazer diferença na história dessa sociedade. Irmãos, Salmo 118, verso 16 e 17, nos dizem assim: a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Ontem eu vi diante dos meus olhos uma criança, uma menina, que sozinha ela ganhou a sua mãe para Jesus. Se eu não estou enganado, é ela. Ela, com uma autoridade vinda do céu, ganhou a sua mãe para Jesus. Então entenda isso: a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz o quê? Proezas. Agora imagina, olha para sua mão direita, olha para sua mão direita aí agora. Agora eu quero que você imagine a mão do Senhor vindo sobre a sua mão e dizendo: agora toca, agora unge, agora ora, agora consagra, agora coloca a mão sobre endemoniados, agora pega a minha palavra e agora vai, porque através da minha destra poderosa eu utilizarei a tua mão para que em Deus façamos proezas em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos no melhor momento da história, das oportunidades
para a gente falar do amor de Deus nesse país. Graças a Deus que os ataques já começaram contra a igreja, porque é exatamente na adversidade que o Senhor vai provar quem é dele e quem não é. As perseguições virão, as lutas virão, mas entendam, Deus vai lapidar a sua igreja pelo fogo. Deus vai separar aqueles que são dele. Mas Ele quer, nesse exato momento de dúvida, de caos moral, de vidas sendo dilaceradas, Deus quer usar a sua história. Não se contente em viver uma vida aquém daquilo que Deus tem para a sua vida. Não se contente com uma vida de mediocridade. Não se contente em vir apenas ao culto, se sentar aqui e dizer: nossa, que louvores maravilhosos, nossa, como é que Deus está sendo bom. Ele está dando um baixo para a igreja, Ele está dando teclado, Ele está dando guitarra. Não, não é só isso, é muito mais do que isso. Igreja, arregassem as mangas. Arregassem as mangas de verdade. Acredita no que Deus está falando desse púlpito e saia em Deus e comece a fazer proezas para a glória do seu nome. Eu quero te dar 3 exemplos que me impactaram no Antigo Testamento. Eu vou te contar a história de 3 homens e você não precisa abrir sua Bíblia. Essa história, ela fala dos 3 maiores valentes do rei Davi. O rei Davi, ele possuía um exército de homens valentes, de guerreiros. Só que esses homens, eles ao saírem para defender Israel e para defender o reinado de Davi, esses homens fizeram coisas notáveis e sobre-humanas. E se você quiser ler depois, quem sabe hoje à noite antes de dormir, a referência é 2 Samuel, capítulo 23. E eu quero te dar o nome de 3 homens, e de 3 homens que fizeram proezas em nome de Deus. O primeiro deles é Josebe-Basebete. Esse homem, ele era o valente número 1 do exército de Davi. Sabe o que esse homem fez, William? Ele sozinho, a Bíblia diz que ele era o principal. Ele pegou uma lança e ele brandiu a lança. Ele movimentou a sua lança. E que num ato de fé, e que num ato de coragem, sendo potencializado pelo poder de Deus, sendo qualificado pela onipotência, a Bíblia relata que esse homem feriu 800 inimigos de Deus de uma vez só. Talvez você esteja aí dizendo: pastor, isso aí é uma figura de linguagem. Não, queridos. As muralhas de Jericó não são uma figura de linguagem. O sol ter parado não foi uma figura de linguagem. O mar ter sido aberto, o mar vermelho não foi uma figura de linguagem. As 10 pragas do Egito não foi uma metáfora da vida humana, não. Foi a realidade da onipotência de Deus usando o homem. Então esse homem, Josebe-Basebete, o número 1 dos valentes de Davi, brandiu a sua lança. E de uma vez só ele derrubou 800 inimigos de Deus. O segundo valente de Davi, o seu nome era Eleazar. Esse homem foi para a guerra contra os filisteus, os inimigos de Deus. E diz que esse homem foi com uma autoridade, uma qualificação sobre-humana pela potência de Deus. Esse homem lutou tanto que a mão dele, ela ficou grudada na espada. E ele não conseguia soltar a espada dele, porque a autoridade da destra de Deus era tão poderosa em cima da mão desse homem, que Eleazar não conseguia soltar a espada. Ele queria soltar, mas no poder de Deus ele não soltava. Ou seja, tanto Josebe-Basebete quanto Eleazar
foram qualificados pela mão onipotente do Eterno, do Altíssimo. E Deus pode fazer isso hoje, igreja? Sim ou não? Deus quer usar você, sim ou não? Agora, por que muitos se escondem? Por que muitos estão passando a bola para o outro, dizendo: não, esse negócio não é para mim, não é comigo que Deus está falando, esse negócio é para outro? Não, a Bíblia não faz acepção de pessoas. Agora, o terceiro deles foi o que mais me impressionou. Josebe Bassebete brandiu a lança e numa vez feriu 800 inimigos. Eleazar, o poder de Deus foi tão grande que ele não conseguia soltar a espada. Mas o terceiro, o nome dele se chamava Benaia. Diga Benaia. Benaia, ele foi um homem que ele, na autoridade de Deus, ele feriu 2 heróis gigantes de Moabe. E a Bíblia diz que Benaia desceu numa cova e matou um leão que estava lá dentro. E isso num dia de neve. Tá, pastor, e o que tem de tão grandioso nisso? Primeiro, os heróis de Moabe eram como se fossem 2 guerreiros da tropa de elite dos moabitas. Diz que Benaia, qualificado pela onipotência de Deus, ele entra no território inimigo e ele derruba 2 heróis gigantes de Moabe. E esse homem estava tão pilhado, ele estava tão cheio de autoridade, ele estava tão transbordante de unção e poder, que esse homem entra numa cova e ele enfrenta um leão. Eu não sei se você já foi num zoológico. Eu não sei se você já viu o tamanho de uma pata de um leão. Eu não sei se você já viu os caninos. Eu não sei se você já viu a face de um leão perto de você. Eu não sei se você já viu o tamanho da musculatura de um leão. Mas diz Benaia, diz a palavra de Deus, que Benaia, qualificado pela onipotência de Deus, num dia de neve, gente, eu não sei se você já teve contato com a neve, eu já tive. E a neve é um negócio muito bonito na televisão. Pensa num negócio complicado de se andar e de correr e de fazer qualquer coisa é na neve. Primeiro, o frio para gerar neve é um frio que te queima. É um frio agudo que dói o teu osso. Segundo, esse homem, ele estava num ambiente hostil, um ambiente de combate, um ambiente de guerra. E esse homem, nesse ambiente hostil, ele vai encarar, porque ele sabe que pelo poder dele ele não conseguiria, mas ele está sendo qualificado por um poder sobrenatural. Ele derruba os 2 maiores guerreiros de Moabe. E a Bíblia diz que ele entra numa cova e persegue um leão. E era num dia de neve. Teve um dia que eu estava morando fora e as crianças estavam brincando na neve. Eu estava numa praça e as crianças eram bem pequenas. Eles saíram correndo e eu também achei que eu podia sair correndo. Só que quanto mais eu corria, mais eu me atolava na neve. E mais eu me atolando, com mais frio eu ficava. E a neve entrava dentro da minha botina, entrava dentro da minha calça. E eu comecei a ficar roxo. E eu comecei a gritar para as crianças me salvar. Voltem aqui. Elas já tinham ido embora. E diz a Bíblia que Benaia, ele perseguiu um leão no dia de neve. Qual é o leão que você tem que perseguir? Qual é o leão que você tem que matar por dia? Quais são os adversários da sua vida? Como é que você vai fazer isso sem a qualificação do Senhor? Deus está levantando uma geração que Ele quer qualificar. O apóstolo Paulo disse, no capítulo que nós lemos, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo. O apóstolo Paulo diz também
que quando ele é fraco, aí é que ele é forte. E ele diz uma chave, ele entrega um segredo, ele entrega uma revelação, ele entrega algo sobrenatural. Ele diz que quando eu sou forte, aí é que eu sou fraco. Mas quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. No momento em que você começa a se achar muita coisa, no momento que você começa a dar lugar para o seu ego, para a sua vaidade, para alguma coisa que você pensa ser, você está andando na contramão do mundo espiritual. Mas no momento que você se humilha, no momento que você se quebranta, no momento que você se coloca numa posição de humildade e diz: Senhor, eis-me aqui. Moisés se achou gago, Elias foi para a caverna, Josué pediu autoridade ao Senhor, Eliseu pediu porção dobrada do Espírito. E Deus não negou a nenhum desses homens a qualificação da onipotência. Benaia recebeu a honra e depois se tornou um dos principais do exército de Davi. Agora vamos para o Novo Testamento. Eu te falei de Davi, eu te falei de José e Batsebete, eu te falei de Eleazar, eu te falei de Benaia. Agora vamos trazer para o Novo Testamento. Jesus chama 12 homens iletrados, como pedras brutas. Jesus escolhe 12 homens e enche esses homens de treinamento e de qualificação e de unção e poder. Jesus morre, ressuscita. Mas olha o que está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 14. No momento da hora H, no momento mais importante do ministério desses homens, alguns desses homens começam a duvidar do poder de Deus. E a partir do verso 14, a Bíblia diz que Jesus toma uma postura. A Bíblia diz: Jesus censura-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Eu quero destacar duas palavras nesse versículo. A primeira é a incredulidade. Diga incredulidade. E a segunda, dureza de coração. A segunda, melhor dizendo. Querido, quer ser desqualificado para a obra de Deus? Não acredite. Não acredite que Deus possa usar você, duvide. E Deus nunca te usará. Tem um coração duro, tem um coração pegajoso, duro como a rocha, frio como um bloco de gelo, e Deus nunca usará a sua vida nem sua história. A Bíblia diz que Jesus andou com os 12, e no momento mais importante, na hora de receber o diploma espiritual, digamos assim, esses homens começam a duvidar. Você sabe por quê, amado? Muitos deixam de receber, é porque no fundo não acreditam. E eu não estou falando, preste atenção nisso, eu não estou falando de uma revelação aqui do campo cognitivo, não. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Não adianta você dizer que pensa uma coisa, se o teu sentimento é um sentimento de incredulidade e dureza, você nunca viverá o sobrenatural de Deus. Então entenda, se tem uma chave mestra, se tem uma revelação superior vinda de Deus, para que portas do sobrenatural sejam abertas na tua vida, se chama em meu nome.
Diga: em meu nome. Jesus disse: em meu nome, vocês farão coisas grandiosas. E eu vou abrir a minha Bíblia aqui, em Marcos, nesse texto. E eu quero te falar da parte de Deus, para você receber e ser qualificado pela onipotência. Ele diz assim, Marcos 16, 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, ou seja, a incredulidade, essa pessoa será condenada. Aí ele diz o mistério, a chave mestra: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Primeira coisa que ele fala, ele dá a chave que vai abrir o cadeado. Em meu nome, diga: em meu nome. Sublinhe: em meu nome. Em meu nome é a qualificação da onipotência para você existir. Em meu nome é a qualificação da onipotência para você ser. Em meu nome é a qualificação da onipotência para você fazer. Em meu nome, disse Jesus, é a qualificação da onipotência para você ter. Ele diz: em meu nome vocês expelirão demônios. Em meu nome vocês falarão novas línguas. Em meu nome vocês pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, aleluia, eles ficarão curados em meu nome. Não é pastor Cleiton, não é pastor William, não é bispo não sei lá das quantas, não é apóstolo não sei lá das couves, é no santo e poderoso nome de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. É no nome dele que nós somos qualificados para a glória do Senhor. É em nome dele. Agora, pastor, me ajuda aí. Como é que um crente pode ser desqualificado? Eu vou te explicar. Duvidando, retendo, murmurando, reclamando, criticando, não fazendo absolutamente nada, com um olhar contaminado, criando espírito de contenda e divisão dentro da igreja. Olha, não tem nada pior do que um crente murmurador. Não tem nada pior do que um crente que dissemina contendas e falta de harmonia nos setores da igreja. A Bíblia fala em 1 Samuel que o pecado da rebelião é pior que pecado de feitiçaria. Lúcifer caiu por conta de rebelião contra Deus. Ele quis desarmonizar o céu e ele se rebelou e caiu. A mesma coisa crente. Todas as vezes que um crente começa a duvidar, começa a reter o que é de Deus, começa a murmurar, começa a reclamar, começa a criticar: o pastor é isso, o líder é isso, o supervisor é isso, a líder do não sei o que lá não presta, eu que sou muito bom, eu que sou demais. Querido, isso é rebelião espiritual, isso é o princípio satânico de Lúcifer. E aí você é desqualificado, não vai experimentar da onipotência de Deus. Agora, pastor, então me ensina logo. Querido, para de duvidar, para de reter, para de murmurar, para de reclamar, para de criticar, para de olhar para as coisas com sentido negativo. Começa a olhar quão linda e maravilhosa é a vida que Deus nos deu, igreja. Deus está chamando uma igreja e a qualifica. Deus não nos jogou no meio de lobos sem proteção. No momento em que os amigos de Daniel entraram na fornalha, ele estava dentro da fornalha com seus amigos. O homem estava lá. Ele estava passeando no fogo. No momento em que Daniel estava na cova dos leões, ele estava lá. E Deus fez com que naquele dia
os leões fizessem jejum e oração. Hoje vocês não vão comer nada, porque eu estou aqui. Hoje, leão, não tem comida para vocês. Vocês não vão encostar em Daniel, porque Deus é quem qualifica através da sua onipotência. E eu estou indo para o fim. Então, pastor, como seremos qualificados pela onipotência de Deus? Eu te digo: primeiro, crendo e agindo. Não basta apenas crer, tem que crer e fazer. Tem que crer que o milagre virá, e você sair da sua zona de conforto e tomar uma atitude em relação à glória de Deus. Porque em Deus faremos proezas. Quantos creem nessa verdade? Você crê nisso? E mais, como seremos qualificados? Eu te digo, compreendendo que as nossas forças são limitadas, mas que com Deus está todo o poder, e Deus pode nos usar agora. A Bíblia diz: se Deus é por nós, se Deus é por nós, agindo Deus, tudo posso, tudo posso. Então, meu querido, você nessa noite vai dizer a seguinte oração: vai na minha frente, Senhor. Vai na minha frente, Senhor. Eu estou me achando tão pequenina. Senhor, eu estou me achando tão impotente diante desse gigante. Senhor, eu estou me achando tão fraco. Mas, Senhor, vai na minha frente, Senhor. E abre os meus caminhos, Senhor. E manifesta a tua glória. Vai na minha frente. E Deus te visitará pelo poder do Espírito Santo nessa noite. Você e eu já somos qualificados pela destra do Senhor, pela onipotência da mão de Deus.